obrigado, primeiro, e acompanhei atentamente os meus colegas. É sempre bom ouvir a experiência e a vivência das outras pessoas. Primeiro, era bom perceber que o desemprego, para além de ser um problema econômico, também é um problema social. E ela deve ser analisada nos dois campos. Falamos exatamente também aqui da formação profissional. Primeiro, era importante perceber que a formação profissional funciona exatamente como uma ferramenta para proporcionar crescimento socioeconômico e desenvolvimento. Um país não cresce, não tenha crescimento socioeconômico se exatamente não tenha formação profissional. E era bom perceber que a formação profissional trata-se exatamente da preparação do indivíduo para a vida ativa. Tá? Nesse caso, oferecer um conjunto de competências a esse indivíduo para a vida ativa, nesse caso, o mercado de trabalho. E falamos aqui também da questão do próprio órgão que regula o processo de formação profissional do INEFOP. E o meu colega disse relativamente ao falhanço ou as falhas que o INEFOP apresenta. E como operador do Sistema Nacional de Formação Profissional, ainda consigo dar mais subsídio relativamente a isso, porque a minha área de investimento é virada exatamente para a formação profissional. Tenho um centro de formação profissional e vivo muito bem essa realidade, consigo perceber exatamente até onde nós estamos nesse aspecto. Primeiro, era bom perceber o seguinte: quando nós falamos exatamente de empreendedorismo ou voltando na questão do emprego ou do desemprego, era perceber a função de cada um dos atores. Nós estamos num Estado e cada ator tem as suas responsabilidades. Felizmente, o nosso Estado é cheio de intenções e tem pouco processo de ações, que são a materialização do programa. E esses programas não se realizam de forma isolada, era preciso trazer e termos uma mesa redonda onde devia sentar um sociólogo, um psicólogo, um economista e pessoas viradas nas outras áreas para agregarem valor no próprio programa que vai redefinir ou vai definir o problema do desemprego. A outra questão que é muito pertinente, era preciso perceber que qualificação profissional não é só com ensino superior, e não fizemos uma sociedade só com ensino superior. E é um desperdício de uma formação superior. As pessoas entrarem para o ensino superior e perceberem exatamente que estão a buscar uma bagagem para se inserir no mercado de trabalho. E eu faço sempre essa pergunta: para ser um assistente de cliente, tem de ter exatamente um nível superior ou uma frequência universitária, pelo menos terceiro ano. Eu acho que os nossos clientes são tão exigentes que, para ser atendido, devemos ter um técnico superior. Eu penso que a nossa primeira analogia devia exatamente sentar nas políticas virada ao fomento do emprego, que tem exatamente a responsabilidade nisso, não só o Ministério do Trabalho, também o Ministério da Economia. E há aqui um problema de comunicação institucional. Um programa, para ter sucesso, depende do outro programa. Então, tem de existir uma ligação entre os ministérios, senão vai ser um fracasso como nós temos tido. E era preciso chamar a atenção à nossa elite política, porque qualquer outra falha recai exatamente à nossa elite política, ao nosso governo, que ele é que tem a responsabilidade de criar e proporcionar ambiente para que tudo isso se desenvolva. Então, não é possível você, um operador econômico sozinho, conseguir criar essas políticas, proporcionar essas condições para favorecerem o processo da redução do desemprego. A outra questão que nós temos que analisar é: os programas são meramente políticos e não se resolvem problemas econômicos. A título de exemplo, o desemprego com programas políticos, a solução da resolução do problema do desemprego são questões econômicas, são questões muito técnicas que transcendem exatamente a vontade política, tá? Porque trata-se exatamente da sobrevivência de uma sociedade, desenvolvimento de um país, de uma nação, porque os governos têm 5 anos apenas, tá? E o país não se pode resumir exatamente com um governo. E nós temos que, de certa forma, e temos limitado as nossas opiniões, chamar a atenção. Mas o que nos parece é que esse governo é surdo. É inconcebível que o governo é que tem que definir exatamente as bancas financiar a atividade econômica e criarem crédito exatamente por empreendedor. Essa seria uma função normal do banco, que é financiar a atividade econômica.